Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá, queridos do Senhor. Não sei qual é o horário que você está acessando a nossa plataforma, se você está entrando agora no horário em que estamos lançando, estreando o episódio, para você o meu bom dia. Mas se você vai ouvir aí, em qualquer horário que você vai ouvir e vai desejar conhecer o nosso projeto, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso Crosscast. Acredite se quiser, estamos nós no episódio 62. Quando começamos o projeto, não tínhamos nenhuma pretensão de fazer tantos episódios. Nosso objetivo era chamar pessoas bem específicas e tratar alguns assuntos. E quando vimos, o Crosscast se tornou o que se tornou hoje. Um programa quase que semanal, quando muito quinzenal, relevante, tem sido muito relevante. Eu digo isso por parte dos convidados, São sempre convidados muito preparados que têm comparecido aqui para transmitir até você, para levar na sua casa a mensagem da cruz. Portanto, seja bem-vindo ao 62º episódio do nosso Crosscast. Acredite você também, levamos 62 episódios para chegar no nosso primeiro Crosscast internacional. Esse Crosscast hoje faz um intercâmbio cultural, o intercâmbio entre dois países muito afins, muito afinados, de bom relacionamento histórico, antigo. Inclusive, nós temos até uma relação de colônia antigamente, vocês conhecem bem a história, Nós temos o Brasil colônia, o Brasil do descobrimento. Vocês vão conhecer hoje o motivo pelo qual valorizamos muito a relação do nosso Crosscast internacional hoje. Qual é o tema de hoje? Vamos perguntar aí para o Danilo, para a Cauane, a nossa equipe de produção, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é desafios. Desafios na evangelização de Portugal. E o convidado hoje não é ninguém mais e ninguém menos do que o pastor da Primeira Igreja Batista de Lisboa, em Portugal. Pastor Tiago Oliveira. Nossas câmeras vão mostrá-lo aí para você conhecer o pastor Tiago Oliveira. Ele que é mestre em divindade pelo Seminário Reformado, É mestre, ele é também doutorando, está concluindo já o seu doutorando em estudos bíblicos lá no Seminário Reformado, no Puritano Reformados, nos Estados Unidos. Tiago é casado com a dona Marta, e tem 3 filhos, o Rubem, o Davi e o Tiago. O Tiago tem o mesmo nome do pai. E por acaso o Davi está aqui nos estúdios, trajando uma bonita camisa da seleção brasileira, homenageando aí o nosso pentacampeonato, a única seleção do mundo pentacampeã. Esperamos que Portugal possa lograr aí logo um título mundial também para celebrar, conosco essa data tão importante. Tirado todo esse tempo informal aqui do pastor Carlos, Depois eu vou tentar apresentar o Davi nas fotos aí do episódio. A gente vai pedir ao pastor Tiago Oliveira para falar, pastor Tiago, nesse momento de boas-vindas, sua palavra de saudação, antes de orarmos pedindo a bênção do Senhor. Dê uma saudação ao nosso convidado aqui do Brasil, do Crosscast, e diga aí da sua expectativa de trabalhar o episódio 62. Levamos 62 episódios para trazer o senhor aqui. O senhor tem noção? Esperamos muito. Então, para nós é uma alegria o senhor estar conosco no episódio 62, mas tem um detalhe. O senhor agora é o nosso primeiro convidado do Crosscast Internacional. O senhor fez história hoje, Ninguém mais vai tomar o seu lugar. O senhor é o primeiro convidado do Crosscast Internacional. Então nós vamos ouvi-lo com a sua saudação ao pessoal de casa, aos portugueses que também vão assistir. Nós vamos divulgar lá na sua região para eles conhecerem o trabalho que foi feito no Brasil. E o senhor dá a sua saudação. Bem-vindo, pastor Tiago Oliveira. Na câmera 1, sua saudação aos convidados do 62 episódios do Crosscast. Bom dia. É uma honra, é um prazer estar aqui convosco e ser convidado aqui do Crosscast. É uma honra também ser o primeiro internacional, espero que seja o primeiro de muitos. Que Deus abençoe. E espero que possa ser um tempo de maior conhecimento e até desafio missionário. Amém. Até porque historicamente o Brasil tem estado associado ao ministério e ao trabalho do Evangelho em Portugal. Nós devemos muito a este país. E portanto espero que esta possa ser uma grande oportunidade para conhecerem um pouco melhor a nossa realidade, porque muitas vezes com um oceano de distância
criam-se imagens que por vezes não são referência e que não são exatamente o espelho daquilo que nós experimentamos lá. Espero que esta seja uma grande oportunidade e até um desafio missionário para podermos ter parcerias mais próximas. Não tenho dúvidas, pastor. Será muito enriquecedor. Quero destacar aqui a minha admiração pelo senhor, pelo seu trabalho. Acompanho e conheço o seu ministério através do meu irmão, pastor Gilson Carlos, da Igreja Batista da Graça, que é seu amigo, né? Muito particular. Ele que me apresentou o seu trabalho. Eu acompanhei muito do seu ministério, acompanhei inclusive sua estada em Washington. Eu assisti todo o episódio do podcast com o pastor Mark Dever, né? Um episódio muito, muito relevante. Daquele episódio nos inspiramos, né? Para termos esse bate-papo aqui hoje. Tenho certeza que será esse episódio tão bom quanto foi aquele com o pastor Mark Dever, de grande relevância para a academia teológica, para os pastores, né? Como eu, e para os irmãos da igreja que desejam conhecer mais sobre a evangelização e missões Brasil e Portugal. Amém? Nós não fazemos nada aqui, pastor, se é a bênção de Deus. Nós vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que abençoe, que dê do seu Santo Espírito e a manifestação do seu Santo Espírito aqui nesse lugar, controlando nossas palavras, ações, para que haja realmente aplicabilidade do ensino da palavra ao nosso ouvinte e irmão. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, nós iniciamos mais um episódio do Crosscast debaixo da dependência do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor e seu ensino de Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Por isso, reconhecendo nossa total incapacidade, nossa limitação, pedimos ao Espírito Santo a atuação, ó Deus, do teu Santo Espírito neste ambiente, controlando nossas ações, ó Deus, dirigindo, ó Deus, aquilo que vamos falar, e que haja total aceitação e aplicabilidade das verdades que aqui vamos propagar e ensinar. Desejamos a tua bênção, direção e proteção, e nós o fazemos no santo nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ao primeiro episódio. Crosscast, o podcast da cruz. Estamos no primeiro bloco e a pergunta ao pastor Tiago Oliveira, pastor, é qual é a atual realidade, ou seja, o estado atual da propagação e recepção, ou seja, a aceitação do evangelho por parte dos portugueses. Qual é a realidade neste momento em Portugal? Eu penso que antes de nós podermos pensar na realidade atual, para nós a podermos compreender melhor, é bom nós olharmos um pouco para a história. Porque normalmente quando as pessoas pensam sobre a Europa, pensam sobre a Reforma Protestante, sobre Martinho Lutero e todos os outros reformadores, e pensam que, de uma certa forma, a Reforma Protestante atingiu a Europa toda da mesma forma. E isso não é real. O facto é que nós temos de esperar até ao final do século XIX para ver as primeiras influências da Reforma Protestante em Portugal. E a razão para isso é porque a Inquisição espanhola e portuguesa foram muito, muito, muito fortes. Okay? E, portanto, não é possível entender a nossa realidade hoje sem olhar para a história e perceber que a história do protestantismo em Portugal ela é muito recente, olhando para a história de uma forma alargada. Não é? Na verdade, ainda há pouco mencionei sobre o relacionamento e sobre a importância que as igrejas no Brasil tiveram no trabalho missionário em Portugal. E, nesse sentido, é até necessário entender que nós somos descendentes espirituais, enquanto protestantes em Portugal, de missionários brasileiros e americanos, fundamentalmente. Deixa-me dar um pequeno exemplo histórico. A igreja aqui em Campo Grande foi fundada em 1903. 1903. Imagine quando é que foi fundada a primeira igreja batista na capital do nosso país. 1922. A primeira igreja batista de Lisboa 22. foi fundada em 1922, depois da primeira igreja aqui em Campo Grande. Okay? Que já era a terceira do Rio. Exatamente. E, portanto, pense na história dos batistas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Nós somos descendentes diretos, maioritariamente, de trabalho missionário americano e brasileiro no nosso país. Okay? Isto é extremamente importante, porque, historicamente, somos um país católico. Seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista social e cultural. Okay? Não é possível entender Portugal, nem o trabalho do Evangelho e trabalho missionário em Portugal, sem entender esta realidade histórica. E, portanto, quando olhamos para a realidade hoje,
ser um evangélico em Portugal ainda é, em certa medida, ser um estrangeiro, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das nossas convicções. Olhando para a nossa realidade, nós somos ainda hoje, e aumentamos muito nos últimos 10, 15 anos por causa do fluxo migratório, ainda hoje os evangélicos não passam 2% da população total. Nós somos um país pequeno, ali nas franjas da Europa, 10 milhões de habitantes, mas apenas 2% são evangélicos, ou protestantes, do ponto de vista mais alargado. E, portanto, devemos entender que culturalmente o nosso país, apesar do número de pessoas que dizem ser católicas está a diminuir a cada censo, a cada 10 anos, o facto é que os evangélicos ainda são, de certa maneira, estrangeiros, cerca de 2% da população. E somos 2% por causa do fluxo migratório. Porque se formos ao censo de 2011 e os censos anteriores, nós andávamos à volta de 1%. Hoje, pelo que acompanhei nos estudos que fiz durante a semana, antes de conversar com o senhor, estava majoritariamente o catolicismo romano lá, declarado nos censos, os últimos praticamente, 80% da população. Isso confere? Como é que está isso? 80% se declara católica e diz mais, que não mais do que 15% pratica regularmente. Quer dizer, o camarada declara que é católico e enfrenta qualquer oposição como católico, mas nem católico é, porque de fato engajado nas igrejas, dizem os estudos, eu levantei 2 censos, que só 15% são praticantes de fato. Certo. Uma primeira observação, a realidade nos espaços urbanos é diferente do espaço rural. Portanto, o espaço rural ainda é mais católico e mais católicos, como se chamam, praticantes. Okay? O espaço urbano está-se a tornar cada vez menos pessoas dizem ser católicas e cada vez mais esses católicos são nominais. Embora, curiosamente, existe um grupo conservador na Igreja Católica que é muito forte em Portugal nos dias de hoje. Agora sim, existe esse facto de que, por um lado, ainda existe quase a associação que ser português é ser católico, não é? É uma questão, é uma afirmação de É como cultura. num país muçulmano, eu sou islâmico, né? É muito forte. A religião é aquela que a nação difunde, né? Certo. Uma igreja meio do Estado ainda, dominada por um conceito do Estado. Não tanto como nós temos a ideia nos Estados Islâmicos, porque em Portugal, de facto, existe liberdade de eles têm religião. Liberdade. Eles podem escolher... Como existe esta descendência quase cultural, não é? Ainda é muito comum as pessoas fazerem o batizado do seu bebé. Tem, obviamente, ainda mais comum é o facto que as pessoas gostam de casar numa igreja ou numa catedral, num espaço bonito. E depois, quando morrem, precisam de alguém que as enterre e normalmente vai o padre católico. Faz essa visão, né? A maioria é assim, nominal. Mas hoje, então, população estimada para catolicismo, vamos pensar em 7 milhões dentro de Portugal. Nesses termos, você tem 10 milhões de habitantes, 7 milhões estariam como católicos, 80%. E os evangélicos, incluindo os pentecostais, estariam hoje com 1,5% ou 2%. Seria 2%. Eu penso que 2 é um número mais... Mais real, né? Bem real. Há 10 anos atrás estava com 1%. Né? Por isso que eu acho estupendo o crescimento nesse último ano, porque há 10 anos... 15 anos atrás estava com 1%, estava na casa de 1% e hoje já está em 2%. Esse é um número encorajador, embora devemos compreendê-lo que ele é mais resultado, não tanto, infelizmente, é isso que nós desejamos ver, mas não é tanto por causa de uma pujança evangelística ou missionária, mas mais tanto pelo fluxo migratório. Em particular o fluxo migratório brasileiro, porque os brasileiros têm uma grande percentagem de evangélicos e, portanto, quando fazem este movimento para Portugal, de certa maneira reforçam o número de evangélicos e dentro das igrejas. E, portanto, não é tanto o resultado de uma pujança evangelística ou missionária, mas um crescimento migratório. Sim, certo. Nesse crescimento migratório, eu estava olhando que os muçulmanos chegam hoje a mais ou menos 60 mil.
já alcançam 0,6% da população. Esse crescimento é visível hoje, já em Portugal? Ou não? É muito visível, especialmente na área urbana e em algumas partes da cidade. É muito visível, por exemplo, na zona onde eu vivo e onde as instalações da Primeira Igreja Batista estão. Existe um grande crescimento da população estrangeira aí, e são, de certo, na zona onde eu moro, mais de 0,6%. Muito mais que isso. Lá na região. Mais de 0,6 muito aqui é mais. país, né? Estamos falando, os dados aqui são isso. 2021, país. E está crescendo também os hindus, estão com 30 mil, são 0,3%. Muito, né? Muito. É preciso entender que, desde 2021, o fluxo migratório aumentou muito consideravelmente. Eu penso que, e eu espero não estar errado aqui, Sim. eu penso que nos últimos 4 anos entraram cerca de 500 mil de pessoas dentro do país. Portanto, esse número deve estar provavelmente desatualizado já. Já deve estar. Nós estamos já em 2025, né? Isso. O senhor citou a questão aí, me parece, a Inquisição Portuguesa, e eu quero verificar essa questão da herança histórica. A Inquisição Portuguesa, 1536-1821, ela é uma dura repressora do movimento evangélico. Ela é uma... Muito. E aí, em Portugal... presumo que por isso, então, não houve um avanço talvez tão grande quanto poderia, porque a Inquisição ela é muito forte e acredito que ainda seja forte hoje. Eu sou mais ousado do que essa afirmação. Sim. Porque não podemos falar de protestantismo, muito menos do movimento evangélico, sim, que sim. ele é posterior em Portugal até ao século XIX. Ele é inexistente. Na verdade, este é um dado curioso que eu costumo mencionar. Nós estamos habituados, e penso que ainda é a tradução mais usada da Bíblia em português e usada aqui também, que é de João Ferreira de Almeida. A maioria das que são usadas são provavelmente as atualizadas. Sim, não sim, é? sim. Mas este homem que foi convertido ao verdadeiro evangelho, que se tornou protestante, ele tornou-se protestante nas Índias holandesas, naquilo que é a Indonésia hoje. Foi lá que ele traduziu a Bíblia. Esta Bíblia não estava disponível em Portugal na altura em que ele traduziu. Na verdade, as 2 primeiras edições são de 2 cidades chamadas Tranquebar e Batávia, na Indonésia moderna, e depois uma outra edição em Amsterdão. Nada feito em Lisboa ou feito em Portugal. Sim. E, portanto, nós não podemos, de facto, falar sobre o movimento protestante em Portugal até ao século XIX. Existem até, por exemplo, registros históricos de Calvino enviar missionários para o Brasil, mas não temos quaisquer registros de missionários em Portugal. E, portanto, é muito recente a nossa história no que diz respeito ao movimento protestante e depois ao movimento evangélico. Um movimento recente, bastante recente. Agora, interessante que com grande resistência, perseguição. O senhor usou uma palavra que eu não consegui gravar, mas a implantação do protestantismo, do cristianismo, de fato, um cristianismo protestante em Portugal, ele é tratado hoje como marginal. É isso que eu imagino. O cristão, o senhor chegou a falar que ele é estrangeiro ou turista. Isso. Na minha opinião, eu usaria uma palavra mais forte. Ele é quase um marginal, porque ele está fugindo das origens do que o país propõe, do que o povo pensa enquanto religião. Não sei se isso é feito com os muçulmanos e com os hindus, mas com os cristãos eu vejo que eles são tratados como marginais, quase não recebidos nas casas dos que têm outra religião. Eu normalmente tento utilizar uma linguagem mais leve, mas normalmente é só por sensibilidade e por respeito aos nossos irmãos à volta do mundo que são verdadeiramente e fisicamente perseguidos. Sim. E, portanto, eu procuro utilizar uma linguagem mais leve. Sim, sim. Porque, de uma forma efetiva, hoje, eu Sim. não estou a falar há 50 ou 60 anos, Sim. se nós recuarmos ao tempo da ditadura fascista, havia, de facto, uma perseguição Sim. séria e muitos pastores evangélicos e batistas
foram fisicamente perseguidos. Portanto, existem muitas histórias registadas sobre essa perseguição. Mas hoje, eu, enquanto pastor batista, eu não sofro qualquer perseguição direta. As leis, de um modo geral, elas são justas e dão-me liberdade. Eu posso pregar o que quero. A resistência é uma resistência cultural. Okay? E, portanto, aquilo que eu sinto, porque eu cresci num contexto evangélico, eu cresci enquanto criança na primeira Igreja Batista de Lisboa, que agora pastoreio, sempre fui culturalmente estrangeiro na minha própria terra. Sim, estrangeiro, só usou essa palavra. Entende? E, portanto, eu penso que essa é uma melhor forma de descrever como nos sentimos. Eu concordo, acho que evita... né? Agora, tem razão em relação a um aspecto, que é o movimento missionário é muitas vezes associado ao evangelho da prosperidade, movimento evangélico. Porque as igrejas como a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, eles estão insistentemente a denominar-se como evangélicos. Okay? E isso cria uma confusão, porque normalmente, se eu me identificar na rua como um pastor evangélico, é essa a ideia que eles vão ter na sua mente. E nesse sentido, sim, uma marginalização, porque olham para nós de uma perspectiva de alguma coisa que não conhecem, e aquilo que conhecem é mau. E, portanto, é aquela ideia, pois, vocês são aqueles que requerem o dízimo e que tiram dinheiro às pessoas e se aproveitam das pessoas mais vulneráveis. Por uma imagem totalmente negativa, né? Certo. E, portanto, eu penso que é apropriado dizer que existe uma certa marginalização, mas dentro deste contexto de que social e do ponto de vista legalmente nós não somos de facto perseguidos como no antigamente já fomos, e como à volta do mundo existem muitos irmãos que ainda nossos que são seriamente. Okay. Eu tenho informações que nas áreas urbanas, diferente do interior, em Portugal, nas áreas urbanas há uma aceitação maior e melhor, e que por isso as igrejas têm avançado bastante. Ora, pela chegada dos brasileiros e africanos, que parece que os africanos também têm trazido bastante evangélicos para esse quadro. Há uma imigração de brasileiros e africanos que faz o evangelho crescer lá. Mas por que nas áreas urbanas como Lisboa, né, nas metrópoles, por exemplo, Lisboa, Porto, Setúbal, esse crescimento está se registrando com maior eficácia? Porque a resistência do metropolitano dessas cidades é menor mesmo, então? Ou é só a migração? Essencialmente duas razões, penso eu, Duas. Penso que são mais ou menos óbvias. Uma tem a ver exatamente com o fluxo migratório. Porque normalmente os imigrantes vão para as áreas urbanas porque é onde existe mais trabalho. Emprego, certo? Disponibilidade. As pessoas chegam ali à área urbana e só eventualmente é que vão para o espaço rural depois. Portanto, Lisboa, especialmente, e a grande Lisboa, é onde chegam a maioria dos imigrantes. E depois também por uma questão lógica do ponto de vista de recursos. É nas áreas urbanas onde estão maiores recursos. E, normalmente, o movimento missionário começa nas áreas urbanas e ela depois vai para as áreas rurais. E, portanto, só se sente na área rural quase como um efeito. Mas esse efeito está-se a sentir de uma forma muito intensa já. Sim. E, portanto, eu ouvi o pastor Carlos Elias a falar sobre a sua visita a Portugal, e hoje em dia, por exemplo, numa igreja que mencionou e que eu vou acompanhando nas redes sociais, embora não conheça pessoalmente neste momento trabalho lá, mas, por exemplo, em Mangualde, a igreja que cresceu muito por esse fluxo migratório. E, portanto, está-se a ver já essa repercussão também no espaço rural de forma muito intensa, penso eu. Ok, que bom. Pensando que nós tratamos já a questão de resistência enquanto um batista, um evangélico estrangeiro, diferente do que a cultura propõe, então você fica meio à margem, meio marginalizado no seu próprio país, mas acredito que uma resistência que tem prejudicado o crescimento e trabalha muito seria a secularização. A secularização hoje é, sim, um obstáculo à evangelização, há muita gente secularizada, inclusive do catolicismo, que estão abandonando a fé, indo para uma linha dos desigrejados, e aí se tornam também pessoas difíceis de serem alcançadas pelo evangelho. A secularização hoje afeta, pastor, o trabalho dos irmãos lá em Portugal? Afeta. Embora eu penso que é importante entender o que significa secularização. Secularização.
porque não é tanto como se esperava algumas décadas atrás que as pessoas não são religiosas. As pessoas são religiosas. Portanto, a maioria não são ateus. Existe sim uma grande resistência a tudo o que são verdades absolutas e, portanto, cada um tem a sua verdade. Existe muita resistência àquilo que é institucional. E, portanto, tudo o que são religiões institucionais, as pessoas tendem a reagir. E, portanto, cada um tem a sua verdade, cada um relaciona-se com Deus da forma como entende melhor, cada um tem o seu entendimento daquilo que é transcendente e, portanto, eu não vejo que exista necessariamente menos religião, mas existe de facto resistência à mensagem do Evangelho, porque as pessoas não querem falar de religião porque isso parece uma coisa íntima, portanto é quase como uma conversa tabu, porque tem a ver com a minha vida pessoal e cada um tem a sua verdade. Muito particular. E depois do ponto de vista institucional, que é mesmo que as pessoas estejam abertas a falar sobre religião, tem uma grande reserva a tudo o que é institucional, a tudo o que é uma afirmação de que isto é a verdade. Mas quem é que tu pensas que és a dizer que tu é que tens a verdade? Não é? Isso sim, existe uma grande resistência a esses aspectos. Mas isso está ligado diretamente ao relativismo. Né? Essa ideia de que eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Certo. Né? É uma respeite cultura a minha que é mais verdade. pós-moderna, como nós costumamos relativismo dizer, e contra qualquer absoluto, né? Dizer Jesus é o caminho é uma coisa inaceitável, né? Ele é um caminho, é uma porta, uma possibilidade. No relativismo é assim. Isso na nossa cultura é muito ofensivo. É. Dizer que não apenas do ponto de vista de religião, mas de práticas, que estas são as certas, é bastante considerado difícil. muito ofensivo. Esse crescimento de agnósticos, falando agora de agnósticos ateus e os indiferentes, datando hoje no censo 2021, 1,2 milhões, 12% da população. Esse é um alvo a ser alcançado, um desafio. O quanto desse público aqui afeta bastante o trabalho da igreja? Eles lutam contra? Por serem diferentes, talvez não, né? Não. Mas os que são agnósticos e ateus, como são? A nossa cultura em Portugal é uma cultura de muita indiferença. É por isso que nós costumamos dizer que somos um país de brandos costumes. Portanto, não é tanto... Existem assim uns militantes que procuram de uma forma muito intencional, mas eu não sinto essa influência muito na minha vida diária enquanto pastor. Lá está, eu não tenho mesmo na Primeira Igreja Batista de Lisboa, estou no centro de Lisboa, nós não temos, como vemos em alguns outros países, por exemplo, manifestações ou alguns ataques diretos, ou também, de uma certa maneira, do ponto de vista do espaço, e porque somos pequenos, também é um pouco de indiferença, porque nós não temos, de facto, uma grande influência social. E, portanto, eu não sinto muita influência de uma militância contra a Igreja que afeta o meu ministério de forma direta. Senti-me-la mais de forma indireta. Porque essa indiferença e essa passividade encontra o seu caminho para dentro da Igreja, que torna as igrejas, historicamente, muito passivas e pouco ativas naquilo que é a nossa missão enquanto igreja. Isso sim. O fato do europeu não ser caracterizado como alguém que faz uma jihad santa, uma guerra santa contra outras religiões, também faz com que nós, então, os evangélicos, acabemos por não queremos guerrear, não é? Como diz o apóstolo Paulo em a carta aos Efésios, né? Essa batalha espiritual de lutar para buscar pessoas para o reino da luz também não... Parece que não vinga muito dentro da igreja. As pessoas esperam que o Espírito Santo faça a obra dele, que ele busque, porque nós não estamos muito dispostos a sair lutando, porque eles não vêm enfrentar a gente também não vai enfrentar isso. Parece que é uma cultura da Europa. Só é mais pacifista nesse sentido de relação, né? Eu penso que essa é uma boa observação, uma boa observação da cultura, que é, muitas vezes, o cristão em Portugal pode ter aquele sentimento de paz... Sim. E de conforto que ele próprio não quer ultrapassar em favor do Evangelho. A Igreja em Portugal tem que melhorar muito nesse aspecto. Tem que ser lembrada de que o Senhor Jesus nos deixou uma missão de fazer discípulos de todas as nações e que essa missão se cumpre de forma ativa. De que a confiança que nós temos no Espírito Santo e na sua obra
são a confiança que nos faz agir, não é que nos faz ficar passivos. Sim. É exatamente a confiança de que o Espírito Santo tem poder para converter pessoas, Sim. que nos faz ter a liberdade de podermos partilhar o Evangelho, sabendo que o Espírito Santo trabalha não apenas em nós, mas através de nós para a conversão de almas. E penso que essa é uma boa observação. Claro. A gente tem que orar hoje para que a Igreja de Portugal tenha uma visão mais combativa, né? Mais combativa. Isso. E digo combativa no sentido totalmente espiritual, né? Revestir-se da armadura de Deus e, como o apóstolo Paulo dizer, combater o bom combate, lutar mesmo, né, com mais ardor, com mais impulso, né, pela vida daquele que está realmente sem a mensagem da salvação. Como nós muitas vezes, do ponto de vista daquilo que nós conseguimos ver e perceber da nossa realidade, as coisas parecem relativamente calmas, parece que muitas vezes nós nos esquecemos que a guerra espiritual é real e está a ser combatida todos os dias. Sim. E penso que essa expressão de luta espiritual é real, é apropriada e deve ser usada pela Igreja. Ok. Que bloco, que coisa boa. Isso foi só o primeiro bloco. Você está em casa, imagina você agora, depois desse primeiro bloco, você vai ter segundo, né? O que vai superar esse bloco número 1? Não sei, né? Quem ficar aí verá, né? Vai lá na cozinha, estoura a pipoca, bota um queijo, pega um suco, uma limonada. Se você toma refrigerante, faça isso e volta, porque a gente vai para o intervalo, né, Danilo? Cauane, intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta. Que bom que você não deixou a gente, não desligou, não mudou de canal, continua conosco aqui. Eu queria fazer 2 pedidos para você. Primeiro, se você está assistindo agora no canal aí do YouTube, né, pedir para você se inscrever no canal. Nosso trabalho tem crescido, tem avançado, mas eu vejo que nós temos boas visualizações, bastante gente procurando o canal, mas tem gente que assiste e não se inscreve. Faça um apelo, faça a sua inscrição no canal e mais. Ativa agora, o Danilo está colocando aí, ativa o sininho. Se você ativar o sininho, todas as vezes que a gente postar um shorts, né, colocar um episódio novo, você vai receber uma notificação. Vai ser bom para nós e para você que está recebendo um conteúdo de qualidade. Faça isso no YouTube agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e passa a seguir a gente aí nesse canal do YouTube. Segundo pedido é para você também se inscrever lá no Instagram. O Instagram hoje é uma plataforma espetacular e é no Instagram que nós vamos colocar reels, os recortes, né? O que é de melhor aqui do episódio, o que o pastor ou o convidado coloca com maior ênfase, que pode reverberar aí como assunto da semana, a gente recorta e posta onde? A gente posta no Instagram. Então, se você não está conectado, não está seguindo a gente lá no Instagram, não fica sabendo dessa novidade. Eu vou pedir para você, primeiro, seguir a gente no YouTube e colocar lá o sininho, ativar o sininho para receber notificações. E segundo, se inscreva no nosso Instagram. Vou botar o endereço agora aí, Crosscast Oficial, ok? Todos os dois são Crosscast Oficial. Pode registrar o YouTube, seguir no Instagram e também nas plataformas. Esse episódio, logo depois da segunda-feira, ele vai entrar no Spotify, em todas as partes de onde houver um podcast, você vai encontrar o nosso Crosscast. Nós estamos multiplataformas, Spotify, Deezer, né? As rádios estão divulgando o nosso episódio, então, por favor, não deixe de seguir a gente. Com muita alegria, recebemos hoje o nosso primeiro Crosscast Internacional, o pastor Tiago Oliveira, ele que é mestre, né? Mestre em teologia, está fazendo o seu doutorado, concluindo o seu doutorado em teologia, nos deu a honra hoje, ele que é pastor da PIB de Lisboa, em Portugal, nos deu a honra de conversar um pouquinho sobre o desafio do trabalho missionário, né? O desafio do trabalho evangelístico, o desafio da propagação do evangelho em Portugal. Pensando em desafio, pastor, agora a gente vai para o segundo bloco e eu queria falar sobre oportunidades.
A Igreja Evangélica Portuguesa, pastor, tem visto, tem enxergado oportunidades para avançar na obra de evangelização no seu país? Muitas. Tem sido um grande encorajamento. Eu vejo de uma forma, no geral, positiva este fluxo migratório, porque de facto reforçou e fortaleceu a Igreja em Portugal. E ao mesmo tempo o fluxo migratório, que não tem sido apenas brasileiro, mas de muitas nacionalidades, abre muitas oportunidades missionárias. Sendo o povo português mais fechado, a quantidade de pessoas que têm chegado ao nosso país são também um campo missionário às nações. Ou seja, neste momento, eu moro em Lisboa, eu não preciso de sair da minha própria cidade para alcançar as nações. E, portanto, essas oportunidades são muitas, porque existem muitas e diversas comunidades que precisam de ser alcançadas. E depois, ao mesmo tempo, este fortalecimento da Igreja traz também oportunidades, porque as igrejas neste momento estão um pouco mais fortalecidas, mesmo em termos de membros. E, portanto, penso que este encorajamento deve servir para a Igreja olhar para o campo, que tem muitas necessidades, e de aproveitar este momento como um momento evangelístico e como um momento missionário. Falamos no primeiro bloco da questão da perseguição, em algum momento de ser visto como estrangeiro, e aqui me perdoe a palavra que eu usei, marginal, né, fora da margem da estrutura. É apropriado. Mas gostaria de ouvir o irmão. A liberdade religiosa hoje é fator fundamental para que a igreja cresça, porque, veja, Portugal desfruta de grande liberdade religiosa e garantido pela Constituição o seu evangelismo, plantio de igrejas. Isso é muito positivo, o que em muitos países na Europa e em alguns lugares não é. Né? Então, como a questão da garantia constitucional de liberdade religiosa, ela contribui muito, né? Muito. Foi exatamente por isso que eu fiz só aquela observação em relação ao marginal, porque nós, na nossa igreja, mesmo no ato de culto, oramos pela igreja perseguida à volta do mundo. E uma das coisas que nós fazemos regularmente é reconhecer o grande privilégio que nós temos de cultuar de forma livre. Da parte da lei, todas as garantias legais. Isso faz com que não seja marginalizado e seja uma palavra até não ser usada, porque, de fato, desfruta. Pode plantar igrejas, tem liberdade de culto, né? Pode pregar em qualquer lugar o evangelho. Certo. Eu, enquanto pastor, não tenho limitações à minha ação pastoral. Muito bom isso. Não é? E, portanto, é algo que nós devemos agradecer a Deus, porque isto não acontecia há 60 anos. E agora há 60 anos atrás não era assim? Sim. No meio da ditadura existia perseguição direta. A Inquisição buscava... Havia privilégios, ainda hoje a Igreja Católica tem alguns privilégios, mas não são da mesma natureza que eram há 60 ou 70 anos. Ok. E, portanto, hoje nós temos, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela liberdade que temos e usar essa liberdade não apenas para o nosso próprio culto, para a nossa própria ação, mas também para o trabalho missionário, porque não existe nada que nos impeça de partilhar o Evangelho com outros e de plantar outras igrejas. Ok. O senhor é diretor do Seminário Martin Bucer, Portugal. Eu acabei esquecendo de dizer isso no início, eu peço até perdão, né? Tanta anotação e é emoção. Estar diante do senhor aqui é uma emoção para nós, né? Eu me perdi aqui alguma coisa, mas o senhor é diretor do Martin Bucer, tem até a logomarca aí, Danilo quiser mostrar. O pessoal conhecer esse seminário magnífico, né? Lá em Portugal, tem também no Brasil, em São José, né? É isso mesmo. O senhor é diretor. O senhor atribui que mídias sociais, rádio, e como diretor de seminário, que a literatura hoje ajuda muito na propagação do evangelho lá e do crescimento do evangelho em Portugal. Qual é a sua leitura em relação à igreja hoje se valer como seminário, que antigamente não estava associado à igreja tão perto ao seminário, inclusive tinha que mandar alunos para fora, estava mais complicado. Hoje tem literatura, rádio, mídias sociais. A igreja está usando isso e isso está servindo para alavancar o projeto de evangelização do país? Sim, quando nós olhamos para a história, nós vemos que os movimentos tinham sempre aqueles que foram mais eficazes. Tinham, por um lado, uma escola e literatura. E, portanto, estas duas áreas continuam a ser essencial para a propagação do Evangelho. Sim. Em primeiro lugar, porque não vamos ter igrejas saudáveis, biblicamente fundamentadas, centradas no Evangelho, se não tivermos pastores qualificados.
Esse é um aspecto que nós temos no nosso país, na minha opinião, de dar mais valor. Eu não penso que exista uma crise vocacional no nosso país. Aquilo Sim. que nós temos historicamente é falhado em dar a importância de vida ao Ministério Pastoral. E, portanto, o seminário existe para servir as igrejas locais, não para as substituir, porque não são seminários que formam pastores, são as igrejas a quem Deus deu a responsabilidade de reconhecer, de treinar e de eleger os seus pastores. O seminário tem uma função importante de dar as mãos à igreja e de ser um instrumento que a igreja pode usar para a formação dos seus pastores. E foi exatamente por isso que nós fundámos este seminário. Por outro lado, literatura. Nós, no nosso país, estamos muito dependentes daquilo que o Brasil traduz e publica. E, portanto, nós temos neste momento acordos com várias editoras aqui no Brasil, porque nós não temos capacidade em Portugal, porque não temos audiência suficiente, não temos população suficiente para estar a fazer esse trabalho. E, portanto, aquilo que nós temos usado historicamente e que os irmãos aqui no Brasil têm sido preciosos para nós, é de podermos usar o material que vai sendo traduzido aqui, com acordos que nós temos com editoras, para fazer com que esses livros possam chegar a preços acessíveis a Portugal. Porque esse é um desafio. E este é um desafio que eu lanço até às editoras aqui, para verem Portugal como um campo missionário. De facto, não é um espaço onde podem ganhar dinheiro ou recursos significativos, porque o movimento evangélico é pequeno, 2%. mas Portugal deve ser visto como um campo missionário. Um livro que é trazido dos Estados Unidos, é traduzido aqui, são precisos pagar royalties, é preciso pagar o tradutor, é preciso pagar toda a equipa de edição, a impressão, mas nós arcamos ainda mais com outros 2 custos, que é o de transporte e depois o imposto alfandegário. Okay? E muitas vezes um livro que custa, imagine, $30 nos Estados Unidos, portanto a versão original, chega a nós com todos estes gastos incluídos, mais do dobro do preço ou o triplo. $60? Sim, facilmente. Meu Deus. E, portanto, nós precisamos muito do apoio das editoras aqui. Nós temos procurado fazer um esforço grande com o nosso seminário e com a Rede Reformada, que é um grupo de pastores em Portugal, de procurar ter acordos com as editoras aqui para podermos ter um desconto suficiente para podermos receber os livros e tê-los em estoque e disponíveis para os pastores a preços acessíveis. Sim. Bom, então vemos que há um avanço e há aceitação, né, das mídias, da literatura, e se investirmos mais, haverá um crescimento. Tem tido, esse crescimento já é visível. Temos tido oportunidades que seria completamente impensável há 30, 40 anos. Porque a globalização e o tipo de comunicação que temos hoje abre o nosso mundo para coisas que não seriam possíveis. Repara, mesmo a minha presença aqui, imagina há 60 anos, em primeiro lugar não teríamos este podcast, e a minha visita teria sido muito mais difícil acontecer. Sim. Hoje em dia eu estou a um voo de distância do Brasil. Eu em 3 semanas viajei quase, não norte, mas sul e centro. Estive no balneário Camboriú, estive em São Paulo, estive em São José dos Campos, estive em Águas de Lindóia, estou agora aqui no Rio. E isso são tudo oportunidades que nós devemos usar em favor do Evangelho. Bom. Portanto, eu penso que as oportunidades são muitas. Eu estou muito encorajado com este novo momento da Igreja em Portugal, e portanto é algo que podem orar por nós, para que Deus possa usar este tempo para o crescimento da sua Igreja. Percebemos que o europeu tem um senso crítico bastante elevado culturalmente, sua educação, formação. O europeu tem essa formação. A educação na Europa
comparada às regiões como Brasil e outras, ela tem alguma discrepância. Na minha percepção, essas novas gerações, elas demonstram maior abertura para o evangelho, um evangelho mais conservador, um evangelho bíblico, né? Um evangelho substancial. Eu vejo muito mais a nova geração, muito mais crítica a esse evangelho mais pentecostal, mais sem profundidade de ensino, mais raso, e dando muito mais valor e procurando mais igrejas mais conservadoras, onde o pastor e as lideranças têm mais preparo acadêmico, melhor formação, né? Uma postura melhor colocada entre fé e razão, e vejo que há um crescimento maior do evangelho nas igrejas muito mais conservadoras em Portugal. O senhor concorda com isso? É uma leitura diferente do que está acontecendo lá? Porque eu tenho visto, pelo menos o que leio, é que a nova geração ela se apaixona e procura mais a igreja mais conservadora, mais bem preparada, com boa instrução, com o equilíbrio do discurso e do ensino, né, bíblico entre fé e razão, né? Porque a questão de Jesus, do cristianismo entre os eruditos é mais consolidada. A fé, a razão, a ciência, tudo isso está bem. A Bíblia é um livro consolidado, Cristo é um elemento a ser pregado, historicamente reconhecido. Mas nas igrejas pentecostais é prosperidade, é crescimento, é dinheiro. Isso a nova geração está correndo. Por ela ser mais crítica e mais intelectual, eu vejo que ela procura mais a igreja conservadora. O senhor percebe que a nova geração é potencialmente um público melhor para a igreja evangélica de Portugal? Eu penso que essa é uma observação fiel. Sim. Não reflete toda a sociedade. Sim. Ou seja, aquilo que nós vemos é que as novas gerações, porque antigamente, imagina a cultura Sim. portuguesa há 60 anos. Há 60 anos, alguém que nascesse em Portugal seria católico, seguiria a religião dos pais, havia pressões sociais para que, especialmente no mundo rural, toda a gente, quem é que não ia à missa ao domingo de manhã? Okay? Com esta perca e com esta desconfiança em relação às instituições, hoje existe mais liberdade. E nessa liberdade, aquilo que nós temos visto é que, de facto, existe uma boa percentagem da população e das novas gerações que seguem todo o tipo de ofertas religiosas, se assim podemos dizer. Mas isso também dá abertura e liberdade para aqueles que querem seriamente seguir o Senhor Jesus. Procurem então um espaço onde possam fazê-lo com toda a seriedade. É isso que eu vejo. E é exatamente nesse sentido que me parece que a formação pastoral é extremamente importante. Sabe que no passado, especialmente durante a ditadura, porque havia uma taxa de literacia muito, muito baixa, os pastores batistas eram conhecidos, e os batistas ainda, em geral, eram conhecidos como o povo do livro. Os pastores, comparados com a média da sociedade, eram pessoas altamente qualificadas. Mas eu penso que nós não soubemos fazer bem a transição do momento pós-ditadura até recentemente, em que me parece que começou a haver um desnível contrário. Sim. Que é, muitas vezes, especialmente, mais uma vez, nos meios urbanos, haverem portanto, a congregação ser bem educada e ser bem formada, e os pastores passarem a ter uma qualificação cada vez mais baixa em comparação com a média da sua congregação. Sim. E é exatamente por isso que nós consideramos que a formação pastoral deve ser academicamente excelente. Porque se não for academicamente excelente, como é que o pastor vai ser capaz de ensinar a sua congregação? Como é que o pastor vai ser capaz de poder oferecer às suas ovelhas e de manusear as Escrituras de forma apropriada para a poder ensinar? E, portanto, penso que tem razão, que é exatamente o facto de, nas novas gerações, existe uma parte delas que, querendo seguir o Senhor Jesus de forma séria, começa a procurar as igrejas onde receba, de facto, um ensino substancial. Sim. Eu acredito que são análises a serem feitas e a oportunidade está aí, né? Pastor, vamos sair da oportunidade para desafio? Vamos dar oportunidade para os desafios. Os maiores desafios poderíamos pensar em 3 rápidos aqui. Vamos pensar em preconceito cultural, você já falou, mas o quanto desse desafio hoje é forte, dá para quebrar seitas, né, religião importada, o que tem lá, né? Tem tanta coisa. Esse preconceito cultural é um desafio. Falta de obreiros é um desafio. Se você citou obreiros bem preparados, eu perdi a falta deles. É um desafio
para atender um país, né, grande, considero grande no sentido de evangelização como Portugal, e essa dispersão geográfica, essa distância geográfica. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 desafios aí. Do ponto de vista do preconceito cultural, ele é real. E, real. Portanto, aquilo que tinha falado, mantenho, que é do ponto de vista cultural, o evangélico ainda é um estrangeiro na sua própria terra. Okay? Esse seria o maior desafio hoje. Não sei se seria o maior desafio. Eu não me parece que esse seja o maior desafio. Mas esse é algo que nós temos de lidar, que nós temos de lidar diariamente. Ok? É algo que faz com que as pessoas, por definição, rejeitem tudo o que é evangélico. Sim. Ok? Portanto, não apenas é estrangeiro, mas soa mal, tem uma má conotação. Não é alguma coisa com que as pessoas se relacionem bem. Okay? E a questão de obreiros locais? Falta muitos obreiros locais, estamos com muitos obreiros estrangeiros, isso não favorece muito o crescimento? Deixe-me falar das duas, então, de forma distinta. Número 1, eu penso que sim. Por um lado, nós temos, embora eu não considere que exija uma crise vocacional, existe falta de obreiros porque houve falta de ênfase nessa matéria. E, portanto, temos de ser mais intencionais. Nós, neste momento, no nosso seminário, temos 42 alunos, 20 deles são ou pastores ou aspiram ao pastorado. É esta a nossa audiência. Sim. Okay? E, portanto, imagine num país pequeno como o nosso, que destes 20, que 10 estejam de facto disponíveis e acabem como pastores no nosso país. Isso é muito significativo. Sim. Ok? E, portanto, é esse trabalho de forma mais intencional que as igrejas têm de fazer, mostrando a importância do ministério pastoral, que é vital para o ministério da igreja local. Do ponto de vista de obreiros estrangeiros, eu penso que eles são bem-vindos. O desafio que eu colocaria é mais um desafio cultural e de qualificação. E este não é um problema brasileiro, este é um problema mundial. Sim. Okay? Eu penso que nós temos de debater, de discutir de forma mais séria aquilo que são as nossas estratégias missionárias. Deixa-me dar um pequeno exemplo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos um homem que passou a tornar-se referência para o trabalho missionário, que é o apóstolo Paulo. E nós vemos duas características que eu penso que deviam ser um padrão para hoje também. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo era uma pessoa altamente qualificada. E penso que muitas vezes aquilo que acontece é que o trabalho missionário se desenvolve e missionários são enviados, normalmente não são o melhor que o país tem. Sim. E penso que porque o campo missionário é tão difícil, a Igreja devia ser mais intencional em desafiar aqueles que já têm experiência e aqueles que são muito bem qualificados para serem enviados para o campo missionário. O outro aspecto que nós vemos em Paulo é que ele tinha uma estratégia missionária. É muito interessante, nós vemos Paulo a ir principalmente aos centros urbanos. Sim. Porquê? Porque ele assume que ao conquistar e ao plantar igrejas nos centros urbanos, essas igrejas nos centros urbanos vão depois fazer o trabalho de plantar igrejas na periferia ou nos subúrbios. Entende o que eu estou a dizer? E, portanto, penso que o trabalho missionário é extremamente necessário e, portanto, eu nunca quero dizer, seja aos nossos irmãos brasileiros, seja aos nossos irmãos americanos, que são os que têm sido os nossos maiores parceiros históricos, não enviem mais missionários. Não, antes pelo contrário. Enviem, mas enviem homens verdadeiramente qualificados. Sim. Não enviem pessoas que não têm experiência. Conhecimento da cultura, né? Bastante conhecimento da cultura, com boa adaptação transcultural, né? E, por outro lado, pensem de forma estratégica, porque por vezes menos é mais. Por vezes, enviar um missionário para um trabalho missionário estratégico tem mais consequências do ponto de vista futuro do que enviar um missionário simplesmente porque uma oportunidade aconteceu. Okay. E, portanto, penso que estas duas coisas deviam fazer parte da estratégia missionária.
Pensando nisso, na dispersão geográfica hoje, há muitas regiões rurais, vilas, pequenas vilas, hoje, onde não há presença evangélica significativa, há muitas. Nós temos 2% só de evangélicos. O senhor estima que muitas, há lugares que não tem nada de evangélico lá em Portugal. Sim, eu não tenho números comigo, mas muitos, certamente muitos. É verdade que Portugal é particular, porque Portugal é um país relativamente pequeno, e em que a comunicação é facilmente feita do ponto de vista de deslocação, do ponto de vista de transporte. Mas ainda existe muita necessidade, especialmente nos espaços rurais. Mas mesmo, repare, mesmo na Grande Lisboa existem vários desafios. Sim. Porque nem todos os bairros ou as localidades têm uma igreja saudável. Sim, certo? Sim. Isso não ajuda. E, portanto, isso é um trabalho que ainda é preciso ser feito mesmo nos espaços urbanos. Eu não sei quantas igrejas batistas existem na área da grande Lisboa, mas certamente que são muito menos do que uma população de 3 milhões de pessoas exige. Ok. Desafio, né? Há um desafio, né? E quando pensamos nisso, que as grandes cidades, depois de convertidas e terem uma boa igreja, tem essa igreja uma visão missionária de ir às vilas. Isso mesmo. Caberia a esta igreja fazer isso. Né? Nisso é seguir o exemplo da vossa amada igreja. Isso aqui. É muito bom ver aquele quadro lá em baixo de vocês olharem para as vossas filhas, para as vossas netas, para as vossas trinetas. Mantemos essa preocupação, essa relação, o conhecimento. Né? É a nossa responsabilidade. Muito importante. E continuar também em Portugal, pensar que trabalhar com minorias religiosas, né? É um desafio. Muçulmanos, hindus, budistas, hoje, com esse aumento e a chegada deles, a igreja tem que estar muito atenta a isso e pensar que eles são público para missões, obviamente. Né? Eu penso que esses grupos são um grande desafio porque eles são grupos fechados. Seja os muçulmanos, seja os asiáticos, do ponto de vista geral, são sociedades fechadas. Portanto, eles criam a sua própria microcultura e microcidade dentro da própria cidade. E são, de facto, um grande desafio. Um grande desafio. É isso. Quem pensou que não podia melhorar, está aí. Segundo bloco, para cima, um esclarecimento. Eu mesmo, confesso, estava bem desatualizado. Com vossa presença aqui entre nós, a gente sai enriquecido aqui. Eu, pelo menos, tenho muita coisa para pensar e conversar com o pastor Felipe, um pastor de missões aqui, que temos muito a contribuir com o trabalho ainda em Portugal. Amém? Pessoal, nós vamos dar um intervalo rápido. Vou pedir para a Cauane para a gente botar mais água para nós aqui, para a gente hidratar a garganta. Enquanto eu bebo água, você vai para o intervalo, mas a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar, que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Ok, pessoal, estamos de volta. Eu tenho uma notícia muito ruim para passar aqui no fim desse episódio. A notícia ruim é que o episódio está acabando, né? Não tenho o que dizer, eu não tenho notícia boa. Quem quiser eu poder dar bom dia, dizer que está começando, mas ele está terminando o nosso episódio de hoje. Para terminar com uma boa notícia, é que a gente tem boas notícias, né? Pastor Tiago, para terminar o episódio de hoje, a pergunta final que não quer calar. Essa atual geração de cristãos, de evangélicos em Portugal, ela pode alimentar uma esperança de ver esse evangelho prosperando ainda mais, porque o crescimento dos últimos 30 anos é evidente.
E a pergunta é, continua ascendente? Podemos ter esperança de um grande crescimento e vislumbramos isso? E a população atual pode crer nisso? Eu penso que o nosso otimismo tem de estar presente sempre. 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 Porque nós acreditamos que o Senhor Jesus ressuscitou, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, que Ele prometeu estar com a sua igreja, que Ele enviou o Espírito Santo e que Ele é capaz e está a cumprir o seu plano eterno. E, portanto, nós não podemos senão ser otimistas em relação ao trabalho missionário e em relação ao reino. Okay? Ser otimista é diferente de ser triunfalista, não é? Nós não sabemos o que Deus vai fazer nos próximos anos, mas não é possível ser verdadeiramente cristão sem ser otimista. Sim. E, portanto, a Igreja não pode, senão de forma intencional, procurar cumprir a sua missão, sabendo que o mesmo Espírito Santo que trabalhou ao longo dos séculos é o mesmo que está a trabalhar em nós e está a trabalhar através da sua Igreja. E a Igreja tem a responsabilidade de procurar intencionalmente cumprir a sua missão. E, portanto, eu diria que não temos como não ser otimistas. Eu tenho muito otimismo vivendo. E vejo, inclusive, pastor, que num país com 80% de força e expressão católica, mas o registro diz que só 15% estão praticantes. Eu vejo, então, que esses outros 65% são uma grande oportunidade mesmo para a igreja entrar, porque se eles não estão nas convicções de lá, botam o nome, mas não são ativos e praticantes, a igreja tem grande potencial para entrar, para levar algo novo, né? Uma esperança a essas pessoas que, às vezes, aqueles 15 ainda estão muito fortes, muito enraizados, mas esses outros, eu acho que eles estão mais vulneráveis, mais abertos, né? E vejo o grande potencial da igreja de orar e buscar nessa linguagem cristã, porque Cristo e a Bíblia estão ainda nessas mentes, para que o evangelho chegue. O senhor concorda com isso, né? Amém. Amém, né? Completamente. Nessa nova janela de oportunidade missionária, entendemos também que os jovens e os centros urbanos são hoje um ponto de grande atuação e de grande foco para a igreja portuguesa, sim? Sim, acredito que sim. Uma das razões pelas quais aceitei o de pastorado na primeira Igreja Batista de Lisboa foi exatamente estratégica. Foi exatamente porque consideramos que Lisboa tem muitas oportunidades para o evangelho e a área da grande Lisboa. Sim. E, portanto, nesse sentido temos todas as razões para ser otimistas. Nós temos visto esse progresso, nós temos visto muitos jovens a chegar à nossa igreja, sedentos de ouvir o evangelho. É uma coisa deliciosa quando alguém chega à nossa igreja, por um lado triste, mas por outro lado de grande encorajamento, quando as pessoas ouvem o evangelho a ser pregado de forma clara e dizem: eu nunca ouvi este evangelho, eu quero saber mais. E disponibilizam-se para aprender, para serem discipuladas, para crescer, e eles próprios com esse entusiasmo começarem a discipular outros. Isso é um grande encorajamento e, portanto, temos todas as razões para ser otimistas. Com certeza, né? Estamos lá estimando hoje de 800 a 1.200 denominações dentro de Portugal, denominações evangélicas. Somos batistas, assembleanos, metodistas, né? Igrejas até independentes que de alguma forma estão pregando a Cristo. Há uma contribuição nisso, né? Pode haver um problema numa igreja que é enfraquecida e com falta de visão, que ela pode gerar um desigrejado muito frustrado e sem volta. Mas aqueles que pregarem Cristo como verdade, podem muito contribuir para o crescimento. Creio que temos isso lá, né? Pastor, terminamos aqui o nosso programa, muito gratos a Deus pela sua participação, pela sua presença. A honra é minha, privilégio. A Igreja de Lisboa, nossa gratidão por liberar o irmão por tanto tempo, né, para fazer essa peregrinação pelo Brasil e reservar 2 dias para passar aqui conosco em Campo Grande. Eu quero crer que o senhor vai gostar de estar conosco na igreja, conhecer essa gente simples, boa, mas que trabalha com muito ardor e evangelização. Amém? Obrigado pela vossa hospitalidade e dizer também que temos a agradecer até a esta igreja. Um dos pastores da história desta igreja foi também missionário em Portugal. Sim, pastor José Nídio Pinheiro. Exatamente. E portanto, temos um grande agradecimento. Ele foi de Évora, né? Acho que Évora, né? Acho que Évora. Algo que não me vem à mente agora. Eu vou passar depois. Eu tenho o livro dele, a biografia. Acredito que ele esteve em Évora. Em outras regiões, Açores, algum tempo, mas eu acho que forte mesmo, né? Deixando a igreja plantada lá.
Pastor, minha gratidão ao irmão, e a gente vai passar aí, está na tela aí a gratidão da editora que manda livro para a gente, né? A editora continua mandando bons livros, e a editora Vida Nova, está aí na tela, manda para o irmão As Doutrinas da Graça. Vamos tentar fazer uma captura na câmera para a gente agradecer, viu, pessoal da editora Vida Nova, muito obrigado. Vocês mandam o livro na nossa casa e eu tenho o dever de repassar o que de graça recebi, de graça dou. Eu estou doando como presente ao pastor Tiago Oliveira, de James Montgomery e Philip Graham, As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho. Livraço, muito precioso. Você vai encontrar 5 pontos aí, né? Das Doutrinas da Graça, que são doutrinas fundamentais à compreensão de qualquer cristão sobre o Evangelho. E eu recomendo como não só você agradecer porque o pastor Tiago está ganhando, mas se você tem o privilégio de ler algo de qualidade, compre esse livro e leia. Quando a igreja abandona a sã doutrina, as bases da fé cristã fatalmente vão definhar, vão se perder. Então está aí uma dica de leitura. Pastor, presente, a gente não tem Pix aqui, não tem dinheiro para oferecer, mas literatura boa é o que mais o Crosscast oferece. Para o Davi eu já dei o livro dele, espero que ele goste. O livro do Davi é da Ezion, uma editora maravilhosa também, que tem aí mandado livros para nós também. Pastor, sua palavra na câmera 1 de gratidão, o senhor tem aí 1, 2, 3 ou 5 minutos para agradecer quem o senhor quiser por ter estado aqui, a sua palavra de gratidão para a gente encerrar o programa. É uma grande gratidão poder estar aqui, receber a hospitalidade deste povo, como já tive a oportunidade de mencionar, desde o sul até ao centro, e dizer que durante a história este povo e a igreja aqui no Brasil tem sido fundamental e estratégica para o ministério em Portugal. Eu não mencionei isto durante o episódio, mas a nossa própria igreja, as instalações que nós temos hoje, são resultado, na sua maioria, de ofertas que vieram de irmãos brasileiros nos anos 30. E, portanto, se nós hoje temos as instalações que temos, foi porque a igreja aqui contribuiu de forma significativa. E, portanto, a nossa muita gratidão e espero que esta parceria possa continuar. E, portanto, estamos muito agradecidos. Obrigado pela vossa hospitalidade. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, igrejas, pastores, seminaristas, né? Membros da igreja local, que são hoje o nosso público-alvo. Nós agradecemos a você que passou essa hora, quase 1h30 conosco, no episódio, na minha percepção, histórico. Fizemos história hoje. É o primeiro Crosscast internacional. Espero que a gente faça outros, né? O pastor, mesmo lá em Portugal, a gente vai tentar montar uma rede de contato. Ele monta um estúdio lá, a gente monta o nosso aqui e vamos ligar as nossas câmeras e bater papo, né? Precisamos trocar ideias, né? Discutir temas. A teologia tem que avançar para conspirar com valores teológicos puros, bíblicos, santos, para uma geração mais fiel a Cristo, né? Mais melhor preparada para interpretar a Sagrada Escritura. Vamos orar para que a nossa parceria continue. Temos pastores maravilhosos, diferenciados, né? Em Portugal, esperamos contar com o apoio. Pastor Diego Lopes, né? Pastor Tiago, tanta gente boa que está lá, né? Fazendo um trabalho bom. O pessoal lê muito aqui no Brasil, acho que o Tiago Cavaco também tem outra linha teológica. Sabe que o Tiago Cavaco é meu cunhado. É seu cunhado? Não sabia. Novidade agora aí. Casado com a minha irmã mais Mas que coisa boa. Alguém que escreve bem também, tem bastante literatura. Eu me lembro das considerações sobre a preguiça, né? Muito interessante. Ele tem também um livro sobre a adoração. São grandes escritos do pastor que acompanha também. Pessoal, é isso. Vou me despedindo de você. Muito grato a Deus. Que a sua semana seja abençoada e que qualquer dia que você vai vendo esse episódio, que você seja enriquecido. E o meu desejo é que você continue conectado com a gente após se inscrever no canal. Aguarde agora, porque o episódio 62 foi para conta, fizemos história. Agora é episódio 63. Pessoal, até o episódio 63, a gente volta com mais um tema interessante, com mais um convidado relevante para abençoar você, sua casa, sua família. Câmera 2 aqui, pessoal. Tchau, paz. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine sua casa. Não esqueça, domingo, na sua igreja, com seu pastor, com o culto ao Senhor, com fidelidade ao Evangelho. Que Deus te abençoe, fique na paz, que sua casa seja enriquecida com esta palavra.